Eu quero que enquanto você vai se preparando para refletir no que esse livro como um todo diz, se Deus permitir a gente vai ler ele inteiro hoje, eu gostaria de te desafiar a pensar quais são os maiores obstáculos que você enfrenta para servir ao Senhor. Quais os maiores obstáculos? Quais são as maiores dificuldades? O que mais te atrapalha para ser mais útil nas mãos de Deus? Pense talvez naquilo que se encaixa na seguinte frase: se eu conseguisse resolver isso aqui, ou se eu conseguisse me livrar daquilo ali, eu ficaria muito mais livre para poder servir mais ao Senhor, obedecer mais ao Senhor. Pensou? Deixa isso aí na sua mente. Há pouco mais de 2.500 anos atrás, Deus fez essa mesma pergunta ao povo dele, mas não porque o povo queria responder essa pergunta, mas foi contra a vontade deles. E talvez as pessoas não queiram pensar sobre isso por medo da resposta. O que tem me atrapalhado, e o medo é descobrir, o medo é refletir sobre isso. E talvez o maior medo não é só saber disso, mas é agora saber que saber disso vai provocar mudanças na sua vida, porque isso está te atrapalhando, então você precisa se livrar disso. Vamos ler Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Vamos orar de novo, queridos. Pai amado, abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, para que possamos Te amar sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, porque sabemos que, se não for o Teu Espírito, isso é impossível. Clamamos para que Ele haja nessa hora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ageu é o primeiro profeta que prega ao povo de Deus após o retorno de uma parte daqueles que foram exilados na Babilônia. Então, o que estava acontecendo até aquele momento? Eu vou fazer um pequeno retrospecto da história de Israel. Porque rejeitou a palavra de Deus e se voltou aos ídolos, a nação de Israel foi castigada pelo Senhor. O reino do norte, que passou a ser chamado de Israel, o reino do norte foi devastado pelos assírios, cerca de 722 a.C., e os assírios eles misturaram os sobreviventes ali no reino do norte com pessoas de outras nações, e essas pessoas que sobraram e que se misturaram com pessoas de outras nações, continuavam servindo a Deus, mas misturaram a sua religião com os ídolos dessas outras nações. E essas pessoas passaram a ser chamadas de samaritanas, porque a capital do reino do norte era Samaria, daí vêm os samaritanos. 136 anos depois, o reino do sul, que é Judá, também cai, também é disciplinado pelo Senhor, é totalmente conquistado pelos babilônios, no ano 586 a.C. E nessa ocasião, muitos judeus foram mortos. Aqueles que não morreram, alguns fugiram para as nações vizinhas, e os que sobraram, os que ficaram ali, os sobreviventes, foram deportados para a terra da Babilônia como prisioneiros de guerra, como exilados. Mas apesar de que eles estivessem ali como prisioneiros de guerra, eles poderiam viver em uma aparente paz na terra estrangeira. Então eles poderiam trabalhar e eles poderiam comprar suas casas. E foi o que eles fizeram. Deus tinha prometido para eles que esse exílio seria uma espécie de disciplina sobre o povo, para que o povo aprendesse a lição, de que não deve se desviar dele para os ídolos e deveria obedecer à lei de Deus. Era uma disciplina. E essa disciplina tinha data para acabar. Eram apenas 70 anos. Eles tinham que aturar esses 70 anos em terra estrangeira e depois Deus os libertaria. Eles poderiam voltar para a sua terra, voltar para a sua casa, e foi o que aconteceu. E há um texto em especial que nos ajuda a entender Ageu, que nos mostra como foi esse retorno. Então eu gostaria que você deixasse aí a sua mão em Ageu, deixa um dedo aí, e volta alguns livros para 2 Crônicas.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Segundo Crônicas 36, versículos 22 e 23. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Diz assim o texto. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Os últimos dois versículos de Segundo Crônicas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém que fica em Judá. Que suba aquele dentre vós que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor seu Deus esteja com ele. No ano 538 a.C., sob a condução de Deus, esse rei pagão, o rei Ciro, que é o rei dos persas, os persas, com o passar do tempo, conquistaram os babilônios. O rei Ciro emite um decreto, e nesse decreto ele permite que os judeus que quiserem voltar, possam voltar para Jerusalém, em cumprimento das profecias ditas por Jeremias. E esse retorno seria principalmente para que o povo pudesse reconstruir o templo de adoração a Deus que havia sido destruído na época da derrota para a Babilônia. E Ciro estabelece um governador ali naquela província agora, que não é mais uma nação, é uma província dos persas, que é Judá, e esse governador se chama Zorobabel. Zorobabel é o descendente do trono da linhagem real em Judá, o descendente de Davi. E ele agora vai ser um governador de uma província, prestando contas a Ciro. Mas Ciro não só faz com que isso aconteça, como ele investe recursos e garante que eles tenham dinheiro suficiente para poder começar a reconstruir o templo. Era uma política de Ciro e ele faz isso. E ao todo nós temos 50 mil judeus, não voltam todos, uma parte fica lá, não decide voltar. Voltam 50 mil judeus para Jerusalém, sobre duas caravanas. Na primeira caravana eles voltam para reconstruir o templo, e você lê isso no livro de Esdras. Na segunda caravana eles voltam para reconstruir os muros da cidade. Nós lemos isso no livro de Neemias. Mas acontece que os povos do norte, lembra que nós falamos sobre eles, os samaritanos, aqueles de Israel que se misturaram com os povos pagãos, os samaritanos ficaram com inveja dos judeus. E eles então se colocaram contra esse projeto. E eles armaram várias ciladas, várias armadilhas, ataques maldosos para impedir que o povo que voltou reconstruísse a cidade e reconstruísse o templo. E eles conseguiram. Porque o povo simplesmente consegue levantar os alicerces do templo e são impedidos por causa da oposição. E essa oposição durou todo o reinado de Ciro. Então o povo volta para reconstruir, mas não consegue terminar. E é aí que nós chegamos em Ageu. Então agora eu peço que você volte lá para o livro de Ageu. Quinze anos se passam, desde que esses 50 mil voltam para Jerusalém e ali param aquela construção. Ciro dá lugar a Dario. Dario é agora o novo rei da Pérsia, e então surge a figura desse profeta, o profeta Ageu. Ageu provavelmente era uma criancinha, com cerca dos seus 10 anos de idade, quando Jerusalém foi atacada, e quando os judeus foram levados até a Babilônia. Ageu provavelmente então cresceu ali no exílio, cresceu na Babilônia, foi levado como prisioneiro de guerra e ali viveu 70 anos no cativeiro. E quando ele volta para Jerusalém, é a primeira vez que ele vê a cidade. E ele está ali na sua casa dos 80, 90 anos de idade, já é um senhor. E Deus o chama para pregar para Zorobabel, que é o governador. Deus chama ele para pregar para Josué, que agora é o sumo sacerdote, o maior líder religioso da época. E chama ele para pregar ao povo, o povo que está ali em Jerusalém. Aquele povo que tinha parado de reconstruir o templo há 15 anos atrás. Então Ageu é composto de 4 mensagens de Deus ao povo. A primeira mensagem está no capítulo 1, a segunda mensagem está no capítulo 2, de 1 a 9, a terceira está nos versículos 10 a 19, e a quarta mensagem, em versículos 20 até 23, a gente vai olhar para todas elas. Algo interessante é que todas essas mensagens são dadas em dias festivos.
em que a nação toda se reunia num só lugar para celebrar a Deus, para cumprir aquelas festas que os judeus amam celebrar. Por isso, daí o significado do nome Ageu. Ageu significa, em hebraico, a palavra é Hagai. A gente ouve falar aí, Instituto Hagai e tal. Hagai significa festa. E o nome de Ageu é festa. É o profeta da festa. Mas a gente vai ver que a festa não ficou tão alegre assim. A gente vai ver a mensagem dele. Ele faz 4 pregações, então, que confrontam 4 obstáculos que atrapalhavam o povo de Deus a obedecer ao Senhor. 4 obstáculos que havia no meio do povo, e ele confronta esses obstáculos. Talvez um deles seja o que você pensou no início dessa mensagem. O primeiro obstáculo são prioridades erradas. Prioridades erradas. Nós vamos ver isso no capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura do versículo 2 até o versículo 11. Ageu 1, de 2 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Prioridades erradas. Aqui Deus confronta aquela geração de judeus que voltou do exílio. E o Senhor começa fazendo um diagnóstico, uma avaliação do povo no versículo 2. Ele apresenta para nós o que o povo acreditava, o que o povo dizia. E o que o povo dizia? Dizia: ainda não é tempo. Ainda não é hora de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não é hora de reconstruir o templo de Deus. Apesar da ordem que eles receberam 15 anos atrás. Mas ainda não era tempo. Mas o problema não era falta de tempo. E nem falta de dinheiro. Porque nos versículos 3 e 4 nós lemos que eles viviam em casas. Tem uma versão que diz apaineladas. Você tem essa versão aí? O que significa isso? Significam casas de fino acabamento. Casas como de palácios. Imagine isso, não é ter uma casa boa, é uma casa como de um governador, de um rei, de um príncipe. Era isso que eles queriam para a casa deles e estavam tendo. Enquanto isso, o templo de Deus continuava lá no chão. Os alicerces continuavam ali, inacabados. E Deus então convida eles a considerar, a pensar sobre o seu passado a partir do versículo 5. E ele faz isso até o versículo 7. Deus diz: o que vocês escolheram por causa dessa atitude de vocês? Nesse período, Deus diz: vocês semearam muito, mas escolheram pouco. Vocês comeram e beberam, mas não se fartaram. A roupa não aquecia vocês. O salário não aguentava até o fim do mês. E Deus explica o porquê, nos versículos 9 até 11. Deus diz: olha, sabe o porquê da escassez? Eu mesmo, o próprio Deus, assoprei isso das suas mãos, como se fosse palha. Eu fiz com que essas coisas saíssem das mãos de vocês. E sabe por quê? Porque o meu templo continuava abandonado, e cada um de vocês se preocupava só com a sua própria moradia. É por isso que não há mais chuva, é por isso que as plantas não dão mais frutos, porque eu, o Senhor, estou tirando essas coisas de vocês. Eu estou enviando seca, eu estou enviando
todas essas coisas sobre a terra por todos esses 15 anos que vocês não estão colhendo nada. Vale lembrar aqui que essas maldições, todas elas, já haviam sido previstas por Deus lá na lei de Moisés, caso o povo abandonasse a obediência ao Senhor. Então bastava o povo ler a Bíblia que eles iam lembrar, se a gente não está tendo colheita é porque nós estamos pecando. Só era fazer isso, mas eles não faziam. E Deus diz então, considerem, parem para pensar um pouco. É por isso que no versículo 8, Deus dá uma ordem para eles. Deus diz no versículo 8, subam ao monte, e ele está se referindo ao monte Líbano, que era onde eles buscavam as madeiras mais preciosas para acabar as casas deles. E ele diz, peguem madeira lá, peguem as melhores madeiras, mas não para a sua casa, peguem para o meu templo. Vão lá, mas para pegar as coisas para mim, para minha casa que está abandonada. É isso que iria agradar a Deus, e era isso que iria glorificar a Deus. Porque aquelas casas bem acabadas dos judeus não glorificavam a Deus, glorificavam os judeus. É interessante quando a gente está com as coisas novas em casa, acabou de mudar para uma casa, a gente convida as pessoas, vem ver minha casa, a gente quer mostrar tudo, né? Até o banheiro. E a gente quer mostrar tudo, porque olha lá, nós conquistamos isso aqui, que bênção. Imagina Deus com o templo dele, vamos ver meu templo, mas só tem ruínas aqui. Era isso que Deus estava dizendo, vocês não estão me glorificando, estão glorificando a si mesmos. E a minha casa? E a minha casa? Em resumo, desde que parou de construir o templo, há 15 anos atrás, o povo criou várias desculpas para não voltar à obra. Eles diziam, não é hora, não é tempo de servir a Deus, talvez mais tarde, hoje não, agora ainda não. Mas enquanto isso eles tinham tempo sim, mas eles tinham tempo para investir em si mesmos, tempo para investir nos seus projetos pessoais. E é triste reconhecer isso, como é comum essas coisas acontecerem nos nossos tempos e mais nas nossas vidas. Sim ou não? Quantas vezes, para não servir a Deus, nós usamos desculpas parecidas? Nós alegamos falta de tempo, nós alegamos falta de recursos, quando na verdade é falta de prioridade. Falta de prioridade. Porque de fato sobra tempo. Sobra tempo para que a gente trabalhe até mais tarde. Sobra tempo para que a gente aceite mais um bico para fazer. Sobra tempo para fazer mais um curso. Sobra tempo para fazer mais uma viagem. Sobra tempo para fazer mais um projeto. Sobra tempo para fazer mais uma reforma na casa. Sobra tempo para colocar os filhos em mais uma atividade além das aulas na escola. Há tempo para todas essas coisas, mas não há tempo para a obra de Deus. Desculpas. E o que nós colhemos com tudo isso? Sabe o que nós colhemos? O mesmo que o povo colhia. Nós colhemos insatisfação. Insatisfação porque prioridades erradas produzem descontentamento. Prioridades erradas produzem descontentamento. Nada nos satisfaz. Nunca está bom. Nós sempre queremos mais. E sabe por que nós queremos mais? Porque Deus faz com que essas coisas não nos saciem. Nós recebemos mais, porque estamos trabalhando mais, mas nós também gastamos mais, porque agora temos que pagar as contas que assumimos. Nós construímos coisas, mas não conseguimos utilizar essas coisas, porque não dá tempo, agora tem que trabalhar para pagar. Nós recebemos oportunidades de viagem, passeios aparecem, e aí nós vamos e passamos aquele período de folga, de sabático, e quando nós voltamos estamos mais cansados do que quando fomos. É trânsito, é canseira, é calor, e nós voltamos, nossa, parece que eu não descansei. De onde vem isso? Vem do Senhor. Vem do Senhor que quer nos ensinar que nós devemos priorizá-lo acima de todas as outras coisas, porque só Deus pode nos satisfazer. E foi isso o que o povo aprendeu. Leia comigo os versículos 12 até 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor.
Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Esses versos nos dizem que tanto os líderes quanto o povo atenderam imediatamente à ordem do Senhor, o que demonstra um verdadeiro arrependimento. Eles não continuaram dando desculpas, mas simplesmente deram ouvidos à voz de Deus que estava sendo dita por Ageu. Se você ler Esdras capítulo 5, versículo 1, nós lemos que o povo volta a trabalhar porque o profeta Ageu estava pregando para eles. E ali, sob a condução de Esdras, eles retomam a construção do templo. E o que produziu essa obediência? Olha o versículo 12, o finalzinho do versículo 12. O que aconteceu com o povo? E o povo, vamos falar juntos essa frase? E o povo temeu o Senhor. O povo temeu o Senhor. O que significa temer? Tem uma ideia de temor que é verdadeira, mas que a maioria das pessoas considera. Temor é reverência, é respeito, é você honrar alguém. É você tratar alguém com o devido respeito. Sim, temor é isso. Mas temor também é, e a palavra significa isso, ter literalmente medo, terror, horror do que Deus pode fazer quando nós pecamos. Então, obediência verdadeira e sincera só ocorre quando há temor em nós. Não apenas um temor de respeito, mas um temor de medo do que Deus pode fazer conosco. Mas o Senhor não só despertou temor no povo, mas Deus encorajou o povo, e nós vemos isso nos versículos 13 e 14. Deus dá 2 encorajamentos para eles. Primeiro encorajamento está no versículo 13. Deus encoraja eles com o seu favor, porque Deus diz: eu estou convosco. Eu estou do lado de vocês agora. Antes eu estava contra, agora eu estou a favor. Mas não só isso, o segundo encorajamento é o versículo 14. Deus encoraja o povo com seu ânimo. É impressionante porque o texto diz que Deus deu ânimo. Deus despertou o espírito, Deus agitou, Deus entusiasmou tanto os líderes quanto o povo para que eles obedecessem a Deus. E o versículo 15 diz para nós que eles começaram a trabalhar, só que 23 dias depois daquela festa, é isso que dá a matemática aqui. A pergunta é, o que eles estavam esperando para trabalhar? Eles ficaram enrolando? Não, eles não ficaram enrolando, porque essa época de festa era uma época de colheita, e eles precisavam colher os frutos que a terra deu. Era mais uma prova de que Deus estava com eles e de que agora as coisas seriam diferentes. Houve uma colheita, e eles pararam para colher, e depois foram reconstruir o templo. É impressionante ver como é que Deus nos dá aquilo que Ele nos exige. Deus nos dá aquilo que Ele nos exige. Deus nos exorta, e Deus diz: ei, você vai me priorizar quando? E quando Ele faz isso, ao mesmo tempo, Ele nos encoraja. E Ele encoraja dizendo assim: olha, eu estou com você. Se você quiser obedecer, a partir de agora eu estou com você. Mas Ele não só encoraja a gente dizendo que está conosco, mas Ele desperta o nosso espírito. Ele nos dá ânimo, um ânimo sobrenatural, para que a gente obedeça, coisa que a gente não tinha antes, mas agora passa a ter, porque deu atenção ao que Deus está dizendo. Portanto, o que Deus espera de nós e o que Ele pede de nós? Simplesmente que nós temamos a Ele. Tenhamos respeito e medo. E comecemos a obedecer. Vai lá e começa a mudar as suas prioridades. E quando é que nós deveríamos começar a mudar as nossas prioridades? Sabe quando? Agora mesmo. Não fique dizendo, ainda não é tempo. Não, é agora. Você está ouvindo essa mensagem? É agora. Comece a mudar suas prioridades agora. Não permita que prioridades erradas te atrapalhem ou te impeçam de servir e obedecer mais a Deus. Isso não significa que você vai abandonar o cuidado com as coisas pessoais. Você vai abandonar o cuidado com a sua família, com o seu trabalho, com a sua casa, com os seus estudos, com os seus projetos. Não significa isso. Mas significa não utilizar mais essas coisas como desculpa para não servir a Deus. Você não pode fazer isso, não deveria fazer isso. Mude as suas prioridades e comece a priorizar primeiro Deus, em primeiro lugar. O segundo obstáculo que o profeta Ageu confronta no povo é o desânimo na obra. O primeiro são prioridades erradas, o segundo é o desânimo na obra. E eu quero
te convidar a ler capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse desânimo vai do versículo 1 até 9. A gente vai ler aos pouquinhos, à medida que for avançando. No segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Essa segunda mensagem de Ageu é pregada há quase 2 meses, 50 dias depois da primeira mensagem. A gente sabe disso por causa da data que é colocada aqui. Novamente, essa mensagem é direcionada a Zorobabel, que era o governador, a Josué, o líder religioso, e a todo o povo. E eles estão reunidos para mais uma festa. E que festa era essa que se comemorava nessa data? Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa em que o povo saía de suas casas, construía barracas, tendas, e vivia em tendas por uma semana, e eles lembravam da libertação que eles tiveram do Egito, lembravam de como Deus cuidou deles e os guiou durante toda a peregrinação no deserto, até chegar na terra prometida. E tem mais um detalhe desse dia de festa. Quero que você coloque de novo, novamente aqui, o seu dedo em Ageu, e volte para agora Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Você vai passar Crônicas, aquele texto que nós lemos, e agora nós vamos ler Esdras 3, versículos 10 a 13. Esse texto narra o que está acontecendo lá em Ageu 2, o dia da festa dos tabernáculos. Ageu está ali presente. E olha o que acontece. Esdras 3, de 10 a 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. No dia em que os alicerces do templo são lançados, houve grande festa. Festas de louvores, adoração a Deus. Mas em meio àquela festa e àquelas vozes, havia um misto de alegria e um misto de choro. Entre aquelas pessoas estavam idosos de mais de 70 anos, que tinham visto o primeiro templo antes dele ter sido destruído pelos babilônios, há 70 anos atrás. E por isso eles estavam chorando. E por que eles choravam? Agora volta para Ageu, e nós vamos ler o versículo 3 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 de Ageu. Nesse dia, Deus chama Ageu para pregar ao povo, e Ageu diz assim, capítulo 2, versículo 3. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como o vem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Aquela data deveria ser uma data de alegria, uma data de festa, de gratidão, mas não foi para muitas pessoas. E por que não foi? Porque o povo começou a olhar para aquele templo que estava sendo reconstruído e comparou aquele templo com o anterior, construído por Salomão há mais de 500 anos atrás.
O templo que Salomão ergueu era incomparavelmente melhor e mais glorioso. Só para você ter uma noção, ele foi construído no auge populacional de Israel. Não só populacional, mas político e econômico. Isso significa que centenas de milhares de funcionários trabalharam naquela construção, com a melhor madeira e o melhor das pedras preciosas que havia na época, tirando todo o ouro que cobria o piso de muitas salas, as paredes, o teto. Era tudo muito glorioso. Mas agora eles não tinham nada disso. Quando eles voltaram para Jerusalém, é apenas um grupo muito pequeno, são 50 mil pessoas. Só 50 mil. E essas 50 mil que tem quase nada de recurso. Porque as últimas colheitas, a gente leu no capítulo 1, as últimas colheitas foram escassas. A disciplina de Deus fez com que eles não tivessem mantimento em abundância. E agora, por essa razão, o povo desanimou. Eles estão desanimados. E eu quero que você perceba o progresso do que está acontecendo aqui. Primeiro, o povo pecou e por isso foi disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus é em escassez de recursos. Segundo lugar, nós vemos Deus exortando o povo a se arrepender e passar a trabalhar no templo com aquele pouquinho que tinham. E o povo, em terceiro lugar, em menos de 2 meses, começa a reconstruir o templo. Só que os mais velhos olham para o passado e se desanimam porque eles comparam aquela construção simples, aquela construção humilde com a glória do templo de Salomão. Ou seja, o que está acontecendo aqui? De onde vem esse desânimo? De onde vem esse abatimento? Vem das comparações. Comparações. Perceba o poder que comparações podem ter nas nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos, para aquilo que nós fazemos, e nós comparamos essas coisas com outros tempos melhores, a nossa tendência é desanimar de continuar servindo. Desanimar. E isso não acontece só quando a gente compara aquilo que temos e fazemos com outras épocas. Quando nós éramos mais jovens, quando nós tínhamos mais energia, quando nós tínhamos mais recursos, mais oportunidades, mais saúde, mais tempo. Mas esse desânimo também acontece quando nós comparamos a nossa vida com a vida de outros. Como o povo estava comparando a sua vida com a vida de Salomão, com os recursos que Salomão tinha. E quando nós fazemos comparações, a tendência do nosso coração pecaminoso é nos abater, é nos desanimar, a ponto em que a gente pode chegar a desejar parar de trabalhar, porque parece que aquilo que a gente faz é nada aos nossos olhos. Parece que aquilo que a gente faz quando nós comparamos com o passado e com outras pessoas, parece que o que nós fazemos é inútil, é imprestável. Para que eu estou fazendo isso? Isso aqui não serve para nada, então por que eu vou continuar fazendo? O que Deus tem a dizer sobre isso? É exatamente o que Ele diz nos versículos 4 a 9. Olha comigo o que diz o texto. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor reanima o seu povo com 3 remédios. 3 remédios contra o desânimo na obra. Primeiro remédio, com a sua presença. Versículos 4 e 5. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele prometeu se fazer presente no meio de Israel. E isso acontecia de dia com uma nuvem que os guiava, e de noite com uma coluna de fogo que os protegia.
Depois disso, a sua presença passou a ser representada pela Arca da Aliança, onde guardavam-se os 10 mandamentos. E essa Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo, que era uma espécie de cabana bem grande, um barracão, onde os sacrifícios eram feitos. E futuramente esse tabernáculo foi substituído pelo templo. Mas aqui na época de Ageu, o templo ainda não foi reconstruído. E eles não têm mais o tabernáculo. A pergunta é, onde está Deus? Mesmo assim, Deus diz no versículo 4, antes da conclusão do templo, eu já estou com vocês. Eu já estou com vocês através do meu Espírito. Perceba isso, Deus não está no templo, Deus está no meio do povo. E é isso que ele está dizendo, mais importante não é a riqueza da construção, mas é a presença de Deus no seu meio. Que excelente remédio para nosso desânimo, não é? Mesmo que a obra que nós estejamos envolvidos seja pequena comparada com o passado, comparada com a obra dos outros, Deus está conosco. Você quer motivação maior do que essa? Mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, Deus está com você. Se for para obedecer a Ele, Ele está com você. Deus está conosco. E esse é o primeiro remédio para o desânimo. Deus está conosco. O segundo remédio está nos versículos 6 a 8. Se o primeiro remédio é a sua presença, o segundo remédio é a sua provisão. Mesmo que as colheitas fossem fracas e o povo não tivesse recursos, Deus promete nos versículos 6 a 8, sacudir as nações, como se virasse elas de ponta cabeça e chacoalhasse elas para que o dinheiro que está no bolso delas caísse no chão e caísse no colo do povo de Judá. E Deus está dizendo, eu vou torcer todas as nações, eu vou trazer as riquezas das nações, e vocês vão usar essas coisas na reconstrução do templo. Apesar de que vocês não têm dinheiro, eu sou dono de toda a prata e de todo o ouro, e eu vou dar recursos necessários para vocês. O que aconteceu de fato meses mais tarde, quando o rei Dario oferece o tesouro o seu próprio tesouro particular para a reconstrução do templo. Às vezes no serviço de Deus, parece que faltam recursos, não é verdade? Parece que falta, e eu vou ser bem claro, parece que falta dinheiro. A gente sonha alto, né? E a gente vai longe. Aí daqui a pouco alguém cutuca a gente, ei, não tem dinheiro. Como você vai fazer esse negócio aí? Não dá. E a tendência é, de fato, a gente teve dinheiro no passado, outros têm dinheiro, hoje não dá para fazer, e a gente desanima. Mas, para o Senhor, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. O problema é o coração das pessoas que têm dinheiro, mas o dinheiro não é problema para Deus. Deus quer apenas disposição, porque se há disposição, o dinheiro, a mão de obra, as oportunidades, as ofertas, todas essas coisas serão dadas no tempo certo. Dinheiro não é problema, a nós basta apenas servi-lo e depender dele. O terceiro remédio são as promessas de Deus. Versículo 9, Deus promete que essa reconstrução que eles estão fazendo vai ser melhor que a primeira, por um motivo. A glória, a majestade, a dignidade desse templo vai exceder em muito, vai ser muito maior do que a do primeiro templo, o templo de Salomão. Não só isso, mas Deus diz que a partir desse novo templo, Ele vai dar a sua paz a todos os povos. Mais à frente a gente fala sobre essa glória do segundo templo, tá? Logo, logo a gente volta a esse assunto. Mas perceba que enquanto o povo olhava para trás, o povo está fazendo comparações, olhando para o templo de Salomão. Deus os convida a olhar para frente e olhar para aquilo que o fruto do seu trabalho viria a ser. Perceba que a promessa de Deus lá no futuro, ela nos reanima agora no presente. Porque a gente pode olhar com os olhos da fé para tudo aquilo que o Senhor pode fazer através desse simples trabalho que nós produzimos hoje. Vale a pena trabalhar para o Senhor, mesmo quando a obra de hoje é menor que a de ontem. Mesmo quando a nossa obra é menor que a dos outros. Vale a pena continuar trabalhando para o Senhor. Olhe para a bênção que ela pode ser. Olhe para as vidas que ela vai alcançar. Olhe para os frutos que ela pode produzir pela misericórdia de Deus lá no futuro. Que o desânimo na obra não seja um obstáculo que te impeça a servir a Deus. Se está sendo, então reanime-se com a presença do Senhor, reanime-se com a provisão do Senhor, reanime-se com as promessas do Senhor. Mas tem um terceiro obstáculo que Ageu confronta, e talvez esse seja o seu. Talvez o seu problema não sejam prioridades erradas, não seja o desânimo na obra,
mas seja o terceiro obstáculo, pecados escondidos. Pecados escondidos. Essa terceira mensagem de Ageu vai do versículo 10 até o versículo 19, a gente vai ler aos poucos. Leia comigo do 10 até o 14, por enquanto. De 10 a 14. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na aba das vestes, e tocar com a aba no pão, no prato de comida, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com um defunto, e tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então Ageu respondeu: este povo é assim, e esta nação é assim diante de mim, diz o Senhor. Toda a obra das suas mãos é assim, tudo o que oferecem ali é impuro. Essa terceira mensagem de Ageu ocorre 63 dias depois da segunda mensagem. E nessa época era uma época em que o povo, mais uma vez, mais uma festa, buscava ao Senhor na expectativa da bênção da primeira chuva. Eles acabaram de lançar as suas sementes e estão esperando aquela primeira chuva que é muito importante para a plantação. Então eles buscavam a Deus para que Deus derramasse essa chuva sobre a terra. E aí Deus então aproveita que o povo todo está reunido, chama Ageu de novo. Já percebeu, né? A hora que Ageu aparece ali vai ter mensagem difícil para ouvir. E aparece de novo Ageu, o pessoal fala: lá vem o festivo de novo, né? Vem estragar a festa. E ele vai estragar a festa, mas para o lado bom. Porque Ageu agora direciona a sua mensagem não ao povo, mas Deus diz no versículo 11, fale aos sacerdotes, os líderes religiosos do povo. Respondam duas perguntas para mim. Versículo 12 está a primeira pergunta. Deus diz aos sacerdotes, pergunta a eles: a carne santificada era aquela carne separada para o sacrifício. A carne santificada, ao encostar em algum outro ingrediente, que também vai ser usado para refeições, torna esse ingrediente santificado, também separado para o sacrifício? Essa pergunta aqui era algo que estava na ponta da língua dos sacerdotes, tinha a ver com a profissão deles, o dia a dia deles, então eles sabiam muito bem a resposta. É difícil a gente entender porque a gente não é sacerdote, né? Mas deixa eu usar uma ilustração bem simples. Quem aqui já comeu laranja? E gosta de laranja? É uma delícia, eu amo laranja. Pense em laranja. Se a pergunta aqui, traduzindo para laranjas. Se uma laranja madura é colocada dentro de um saco de laranjas podres, as laranjas podres ficarão maduras por causa disso? Sim ou não? Qual que é a resposta? Não, é óbvio que não. É isso que os sacerdotes responderam: não, Deus. Aquilo que é puro não santifica aquilo que é impuro. Aí tem a segunda pergunta, versículo 13. Deus disse: alguém, agora ele está falando de uma pessoa impura, por ter encostado em um cadáver, de acordo com a lei de Moisés, essa pessoa se tornava impura. Se alguém assim tocar nesses ingredientes junto com a carne santificada, aquela carne que é separada para o sacrifício, ela não se tornará impura como essa pessoa? Ela não se tornará imprópria para ser sacrificada? Pensa de novo nas laranjas. O que Deus está perguntando é o seguinte: se nós colocarmos apenas uma laranja podre, só uma, dentro de um saco de laranjas maduras, as laranjas maduras vão tornar a laranja podre madura? Sim ou não? Não, pelo contrário, o que vai acontecer? Aquela laranja podre vai apodrecer as outras laranjas maduras. E é exatamente isso que os sacerdotes respondem. Ou seja, nos dois casos, das duas perguntas, a mensagem de Deus é a mesma. Algo puro não purifica algo impuro. Porém, algo impuro contamina algo puro. É isso que Deus está dizendo para os sacerdotes. Os sacerdotes sabiam disso. E então Deus faz a aplicação no versículo 14. Ele diz: assim é o meu povo. Assim é o meu povo. Tudo que eles oferecem a mim em sacrifício é impuro, é imundo. Em outras palavras, tudo que eles fazem é contaminado pelo pecado. Tudo.
Durante todo esse tempo o povo estava fazendo os sacrifícios, mas esses sacrifícios eram manchados por seus pecados. Mesmo tentando fazer aquilo que era certo, o pecado contaminava as suas obras. E isso é verdade nas nossas vidas também. Muitas vezes nós achamos que, porque estamos servindo a Deus, porque estamos mexendo com o sagrado, com as coisas do Senhor, porque estamos envolvidos em algum ministério, porque estamos envolvidos em algum serviço, isso vai equilibrar as coisas diante de Deus. Como se o nosso serviço para o Santo dos Santos, ele fosse compensar algo de vergonhoso que nós fazemos às escondidas. A nossa tendência é achar que é possível nutrir o pecado escondido. Sabe aquele pecado que nós cometemos portas adentro? Aquele pecado que ninguém vê. Ou simplesmente aquele pecado que está dentro do nosso coração e que nós pecamos em público, mas as pessoas não veem porque elas não leem coração. Mas nós sabemos que estamos pecando aqui dentro, diante das pessoas. A nossa tendência é supor que é possível alimentar esses pecados e apaziguá-los, equilibrá-los diante de Deus com o nosso serviço, com as nossas boas obras, como se fosse uma troca. Senhor, eu pequei lá, mas não dá para compensar fazendo bem aqui a essas pessoas. Mas na realidade, o que acontece diante de Deus é o seguinte: as nossas boas obras não purificam os nossos pecados, e na verdade, os nossos pecados é que tornam impuras, mancham as nossas boas obras. Não dá para querer mudar de prioridades. Não dá para se animar novamente no serviço do Senhor, se nós quisermos fazer isso nutrindo pecados escondidos, pecados de estimação dentro do nosso coração. Porque fazendo isso, ninguém pode saber, ninguém talvez descubra que nós tenhamos esses pecados escondidos. Mas na verdade isso é o menos importante. Porque aquele de quem nós não conseguimos esconder, e é de quem nós deveríamos tentar esconder, mas é impossível, nós não conseguimos. E Ele vê, o próprio Deus vê, e diz: nananina não, isso não apaga a sujeira que você está cometendo. Qual seria a solução para esse problema? O próprio texto diz, versículos 15 até 19. Olha o que o texto diz, de 15 a 19. Agora, considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, quando alguém vinha a um montão de trigo, esperando tirar 20 medidas, encontrava somente 10. Quando vinha ao tanque de espremer uvas, para tirar 50, achava somente 20. Eu atingi todo o trabalho das vossas mãos com mofo, ferrugem e granizo, mas ninguém dentre vós voltou para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, considerai essas coisas. Ainda há semente no celeiro? A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não dão os seus frutos? De hoje em diante, eu vos abençoarei. Novamente Deus convida o povo a considerar, a pensar, e nós deveríamos fazer mais isso. Nós pensamos bem pouco. Raramente nós consideramos as coisas. E deveríamos fazer mais isso. Deus os chama a considerar o que acontecia antes deles voltarem a reconstruir o templo. Ele diz, a colheita produzia menos da metade. Se você fizer uma conta de matemática simples aqui, você percebe que eles recebiam menos da metade do salário que esperavam receber. Imagine, no final do mês, com todas as suas contas, você recebe 50% do seu salário. É isso. E por quê? Deus diz que enviava descontos na folha salarial. Esses descontos eram mofo, ferrugem, granizo sobre a plantação. Em outras palavras, eles poderiam até trabalhar muito, esperando receber muito, mas Deus os castigava por causa dos seus pecados, eles escolhiam pouco. E a consideração, versículos 18 e 19, é agora sobre o futuro. Deus pede que eles pensem sobre o futuro. Ele os convida a olhar para aquilo que Ele pode dar para eles, depois que eles começaram a obedecer ao Senhor e não mais nutrirem o pecado escondido nos seus corações. Deus diz, vocês olham para o celeiro, olhem o celeiro,
Está vazio, não está? Olhem para as árvores, elas não estão produzindo frutos. Ok, agora é a época, a colheita já passou, agora é a época de plantação. Mas a partir desse momento eu vou dar fruto. Aquela semente que vocês lançaram na terra, aquelas árvores que estão sem frutos, todos frutificarão. E eu vou fazer isso, abençoando vocês. E essa é a solução de Deus para a contaminação que os nossos pecados causam às nossas obras. Você lembra bem desse texto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A confissão é o primeiro passo. Mas não só isso, depois nós temos de lutar para abandonar o pecado e começarmos a praticar a justiça. E nesse processo nós somos abençoados por Deus. Nesse processo nós somos capacitados a produzir bons frutos. Mas perceba algo impressionante nesse texto. Quem devem ser os primeiros a praticar isso e ensinar o povo pelo exemplo? Com quem Deus está falando aqui nesse trecho? Está falando com os sacerdotes, Ele está falando com os líderes do povo. O exemplo desse tipo de consideração, desse tipo de arrependimento, deve ser visto nos líderes, naqueles que conduzem o povo de Deus. Que pecados ocultos não sejam mais obstáculos que te atrapalhem a servir e obedecer a Deus. Pelo contrário, que o arrependimento, que a confissão, a luta contra o pecado, a luta por produzir bons frutos sejam marcas frequentes nas nossas vidas. Por fim, o último e quarto obstáculo, que será a nossa conclusão, era a falta de um rei. A falta de um rei. E eu quero que você leia comigo os versículos 20 até 23, encerrando esse livro. Esta palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do mês. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próximo. Diz o Senhor dos exércitos: naquele dia eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, e te farei como um anel de selar, pois te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Apesar dessa ser a quarta mensagem de Ageu, ela foi dada no mesmo dia da terceira mensagem, a data bate com a mesma mensagem anterior, e dessa vez não é mais aos sacerdotes, mas é ao governador de Judá, que é Zorobabel. E Deus promete para Zorobabel, versículos 21 e 22, que um dia vai abalar de novo, ele vai sacudir todo mundo, e isso significa que ele vai derrubar os reis de seus tronos, ele vai derrubar as nações mais poderosas da terra, e vai fazer com que elas se destruam, elas vão guerrear umas contra as outras, e elas mesmas vão se destruir. Vai ser tipo uma grande guerra mundial. E quando esse dia chegar, versículo 24, o Senhor promete que o que vai fazer com Zorobabel. Ele vai tornar Zorobabel seu anel de selar, porque ele o escolheu. O que era o anel de selar? O anel de selar era um símbolo de autoridade dos reis. O anel de selar validava decretos, confirmava a autoridade do rei. Em outras palavras, Deus está dizendo: Zorobabel, você vai ser a marca de que eu vou cumprir todas as minhas promessas. Você vai ser o rei que vai governar essas nações que vão ser derrotadas. Perceba que Deus está prometendo àquele povo pequenininho, no cenário global. Deus está prometendo que vai derrotar todos os reinos da terra, que vai fazer daquele mero governador de uma simples província insignificante, persa, ele vai tornar aquele governador o maior rei, a maior autoridade divina sobre todas as nações. É por esse motivo que nesse livro Deus se identifica, você já reparou isso? Qual o nome que Deus mais gosta de usar nesse livro para si mesmo? Senhor dos exércitos. Reparou quantas vezes isso se repetiu? 12 vezes, no mínimo. 12 vezes Deus diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Isso significa: eu sou o grande general, o grande comandante do universo, aquele que vence todas as batalhas, aquele que governa sobre todos os tronos da terra. Ninguém é páreo para mim. E se eu decido algo, nada e ninguém podem me impedir. Ninguém. Mas pense um pouquinho no que Deus está prometendo nesse livro. Deus está prometendo que a glória daquele templo que eles estavam construindo seria maior do que a do primeiro, o que já parece quase impossível, né?
Mas Deus também promete que nesse dia Ele vai estabelecer paz em todo o mundo. Talvez mais impossível até do que a primeira promessa. Aí a terceira promessa é que antes disso Ele vai destronar todos os reis da terra e eles vão todos morrer, um pela espada do outro. Parece maluquice, né? E por fim, Deus ainda diz que Zorobabel vai ser rei sobre todas essas nações. Bom, se Deus é o Senhor dos exércitos, ninguém pode impedi-lo de cumprir essas coisas. Mas a pergunta é, elas já se cumpriram? Sim ou não? A gente pode dizer que sim, em parte, e pode dizer que não, em parte também. Eu explico isso. Se você for procurar nos anais da história dos persas, você vai perceber que Zorobabel, depois dessa profecia, Zorobabel some do cenário político ali na Pérsia. Por quê? Provavelmente porque Dario ouviu esse negócio e falou, coisa nenhuma, eu sei que lá eles têm um Deus poderoso, e Zorobabel vai tomar o meu lugar, eu é que vou abaixar Zorobabel dessa função. E Zorobabel some do cenário político da época. Então Zorobabel não se tornou o rei que todos esperavam que ele se tornaria. A pergunta é, isso significa que Deus deixou de ser o Senhor dos exércitos? Significa que Deus falhou nas suas promessas? Qual que é a resposta? Não, Deus não falhou. Se esse rei não era Zorobabel, então isso significa que provavelmente Deus estava falando da linhagem real de Judá. Deus está falando dos descendentes do rei Davi, quando fala com Zorobabel. Em outras palavras, Zorobabel é apenas um representante da linhagem dos reis de Judá. Então, o anel de selar, que confirma a autoridade de Deus, será alguém que vai surgir da descendência de Zorobabel. E foi exatamente isso o que aconteceu. Cerca de 550 anos depois de Ageu, ao nos informar a linhagem da descendência de Jesus, os evangelistas, todos eles, ou melhor, Mateus e Lucas, que fazem a lista de genealogia, eles identificam Jesus como descendente de Zorobabel. Você lê isso em Mateus 1,12 e em Lucas 3,27. Sabe o que isso significa? Significa que Cristo é o rei que Deus prometeu por meio de Ageu. E, na verdade, Cristo é aquele que cumpre todas as promessas desse livro. João 1,14, você vai lembrar desse texto. Nos diz que Cristo sempre foi Deus e esteve com Deus desde a eternidade. E que quando encarnou na pessoa de Jesus, quando se fez carne, Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando João está dizendo isso, a palavra habitar que ele usa, ele cria uma palavra nova. E a palavra que ele está criando lá é como se fosse traduzida literalmente para o português o seguinte: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Se tornou tabernáculo entre nós, se tornou templo entre os homens. O que João está dizendo é que Jesus foi o próprio templo vivo de Deus na terra. Por meio dele os homens viram a glória do Pai. E um dia Jesus entrou naquele templo físico, aquele que os judeus da época de Ageu começaram a reconstruir. E Jesus entrou naquele templo. Sabe o que está acontecendo quando Jesus entra no templo? A glória do segundo templo está sendo infinitamente maior do que a do primeiro. A do primeiro tinha Salomão lá dentro. Quem é Salomão na fila do pão? Perto de Jesus. Jesus entrou nesse segundo templo. Por isso a glória desse segundo templo foi muito maior do que a do primeiro templo. E quando Jesus estava dentro do templo, sabe o que Jesus disse? Essa a gente precisa ver. E eu vou encerrar com João capítulo 2, versículos 19 a 22. João capítulo 2, versículos 19 a 22. Lembre-se, Jesus está dentro do templo, aquele templo, e ele diz o seguinte, João 2, 19 a 22. Jesus lhes respondeu, está falando com os religiosos da época, que estão ali dentro do templo: destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: esse santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias. Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando o ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado.
Aquela reconstrução no templo de Ageu foi concluída 4 anos depois do livro, mas ainda faltava muito a ser reconstruído, eles não tinham tantos recursos, faltava muito acabamento ainda. Com o passar do tempo, aquele templo ele foi se desgastando com os desgastes naturais de uma construção, mas também com muito ataque dos inimigos, até que Herodes, o Grande, para alcançar o favor dos judeus, ele assume as obras e ele diz: eu vou financiar as obras do templo para terminar o templo. Então, a ideia aqui é o terceiro templo. O terceiro templo que está sendo financiado por Herodes. E nem estava ainda acabado na época em que Jesus entra nele. Mas Jesus diz, olha, versículo 19, ele se volta para os judeus e diz: olha, se vocês destruírem este santuário, em 3 dias eu vou levantar ele novamente. Aí eles ficam loucos da vida, porque nem está terminado, e ele está dizendo que vai reconstruir em 3 dias. Aí então eles dizem, fazem 46 anos que Herodes está reconstruindo esse negócio e não terminou, e você vem dizer que vai fazer isso em 3 dias. Mas o que é impressionante é o que Jesus responde, ou melhor, o que o evangelista João diz no versículo 21. É a chave da mudança de entender o que significa o templo. Versículo 21 e versículo 22, João nos diz que Jesus não estava se referindo à construção. Naquela época de Jesus, o templo já não era mais a construção. Ele estava se referindo ao quê? Ao corpo dele. E ele está dizendo: vocês vão destruir esse templo. Vocês vão me matar. Mas em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. O que Jesus está dizendo? O templo não é mais essa construção. O templo sou eu. Eu sou Deus na terra. Eu sou o local onde vocês encontram Deus nesse mundo. Jesus está se referindo a ele. Quando Jesus ressuscita, os discípulos se lembram dessa passagem e compreendem o que isso significava. Em termos bem práticos para mim e para você, isso significa que o templo era o local onde as pessoas iam buscar a Deus. E eles buscavam a Deus por meio de sacrifícios de animais. E ali no templo Deus se manifestava apenas aos sacerdotes. Mas com a vinda de Cristo na terra, esse local de encontro com Deus muda de lugar. Ele deixa de ser num templo físico, no templo de Salomão. Ele deixa de ser aquele templo que Salomão fez, aquele templo que os judeus na época de Ageu fizeram, aquele templo que Herodes estava reconstruindo, mas também deixa de ser o templo que está lá no Brás, e deixa de ser o templo que nós temos aqui, esse salão que nós nos reunimos, deixa de ser qualquer construção na face da terra. O local de encontro com Deus não é mais um prédio, e é isso que Jesus está dizendo. O local de encontro com Deus é numa pessoa, é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício vivo que permite nós buscarmos a Deus e vermos a manifestação de Deus, é onde nós encontramos com o nosso Criador. E após a ressurreição, Jesus subiu novamente aos céus, e lá dos céus Ele enviou o seu Espírito a todos os que creem nele, e a partir disso, o seu corpo na terra passou a ser aqueles em quem o seu Espírito habita. Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja de Jesus, as pessoas que creem em Jesus. Então, sabe onde nós encontramos a Deus? Nós encontramos a Deus no templo, isso nunca mudou. Mas, sabe que templo é esse? É Jesus Cristo. E sabe onde Ele está? Ele está na igreja, Ele está naqueles que creem em Jesus. Então nós não precisamos mais reconstruir um templo físico de Salomão, igual estava na lei. Nós não precisamos mais disso. Quer fazer? Faz, gasta dinheiro nisso, mas não precisamos fazer isso. Porque a glória do segundo templo já veio, e a glória é Jesus Cristo, ou seja, aquele rei que faltava ao povo, não falta mais para nós. Nós temos esse rei, e a partir de agora nós só esperamos 2 coisas. Nós só esperamos a guerra entre todas as nações, o que não está muito longe de acontecer. Nós vemos nações contra nações, e o negócio está pegando fogo, a gente fica morrendo de medo de uma 3ª guerra mundial. Eu digo que vem a 3ª guerra mundial, porque quando ela acontecer, todos os reinos vão cair, e o rei Jesus vai voltar em glória no céu, e ele vai reinar sobre todas essas nações. Que venha Jesus Cristo, porque a falta de um rei não é mais obstáculo para que nós sirvamos ao Senhor. A falta de um rei não é mais obstáculo para que a gente sirva ao Senhor, porque o rei já veio, e quando nós cremos nesse rei, nenhuma barreira impede, nada mais nos atrapalha de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Nele todos os nossos pecados são perdoados, nós temos pleno acesso a Deus. Então, se o que te atrapalha servir a Deus nessa terra são prioridades erradas, é o desânimo na obra,
São pecados escondidos e até mesmo a falta de um rei. Depois dessa noite você não tem mais desculpas para deixar de servir ao Senhor, porque o Senhor te ensinou a vencer todos esses obstáculos, todos esses problemas que te atrapalham, que nós paremos de dar desculpas e comecemos a trabalhar mais na obra do Senhor, na força do seu Espírito. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa mensagem do livro de Ageu. Obrigado pela maravilhosa mensagem do Evangelho, que nos traz esperança nesse mundo caído e nos traz ânimo para continuar trabalhando para o Senhor. Obrigado pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.